Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de ciências e hoje nós vamos falar sobre a matéria. Então, o que é a matéria? Matéria é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço. Tudo que existe no universo é matéria, certo? Então, todas as coisas que se vê, por mais diferentes que elas possam parecer umas das outras, elas possuem uma característica em comum, né? Ou elas ocupam um lugar no espaço. Isto é, então elas têm volume e também possuem uma determinada massa, né? O que é a massa? A massa é a quantidade de matéria que está presente em um corpo, né? E corpo é uma porção delimitada de matéria, certo? Então, assim, nós podemos concluir que tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço é chamado de matéria, e uma porção limitada de matéria é chamada de corpo. Certo? Então, a relação entre a massa e o espaço ocupado pela matéria chama-se densidade. A densidade é o que determina a quantidade de matéria que está presente em uma unidade de volume, né, em algum material. Então, cada material tem uma densidade diferente, certo? Como nós podemos ver aqui no exemplo, o material mais denso afunda e o menos denso é o que irá flutuar. Então, o gelo flutua quando é colocado na água e ele afunda quando ele é colocado em bebidas alcoólicas, né? Então, a densidade é a grandeza que explica como ocorre esse fato. Nós podemos refletir sobre a densidade aqui nesse exemplo. Vamos refletir. O que pesa mais, 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Então, tanto o chumbo como o algodão possuem a mesma massa, ou seja, eles têm o mesmo peso, porém a diferença está na densidade. O chumbo ele se concentra em um volume muito menor do que o volume de 1 quilo de algodão, né? Portanto, a densidade do algodão ela é pequena, porque a sua massa se espalha em um grande volume. É necessário uma grande quantidade de algodão para se ter 1 quilo, né? Então, desse modo, é possível ver que a densidade de um material irá depender do volume que ele ocupa. Vamos falar então sobre o estado físico da matéria. A matéria ela pode ser encontrada em 3 estados físicos: o sólido, o líquido e o gasoso. No estado sólido, o seu volume é definido, tem uma forma definida. No estado líquido, o volume é definido, mas a forma é variável. Então, o volume se define pela quantidade que cabe dentro da forma onde está o líquido. E na forma gasosa, o volume é variável e a forma também é variável. Ou seja, no estado sólido, os átomos que formam a matéria estão unidos e próximos uns aos outros. Então, ele vai deixando a matéria com uma forma fixa, né? Exemplo, então, o lápis, uma mesa, uma janela. No estado líquido, os átomos que formam a matéria estão um pouco mais afastados do que no estado sólido. Então, os corpos em estado líquido têm a forma variável, que é o exemplo da água, certo? E por fim, no estado gasoso, a matéria possui átomos bem afastados um do outro, flutuando e dispersos no ar, né? Dispersos no espaço. Então, o exemplo, o ar da atmosfera. Então, vamos falar sobre as propriedades da matéria. Existem ao nosso redor diversos materiais com diferentes características entre si. O que diferencia os tipos de matéria são as características específicas de cada uma. Então, a matéria ela tem as suas características próprias. Vamos falar então sobre as propriedades gerais da matéria. Quais são essas? Né? Seriam massa, volume, impenetrabilidade, divisibilidade, compressibilidade e elasticidade, certo? E as propriedades específicas da matéria são as propriedades organolépticas,
propriedades físicas e propriedades químicas. Vejamos então a seguir alguns exemplos. Então, qual é a definição de massa? Massa é a quantidade de matéria que está presente em um corpo, certo? E corpo, então, é qualquer porção limitada de matéria. O volume é o espaço ocupado por um corpo, que pode ser medido em litros ou metros cúbicos. Já a divisibilidade é a propriedade que afirma a possibilidade que a matéria tem de ser dividida até certo limite, sem que as suas propriedades se alterem. A compressibilidade é a propriedade que afirma a capacidade que a matéria tem de diminuir de volume até certo ponto sob a ação de uma força. A exemplo, então, aqui, uma seringa, quando a gente fecha a pontinha dela e continua pressionando, certo? E a elasticidade é uma propriedade da matéria que causa o seu retorno à posição de repouso após ter sido deformada por uma força externa. Então, temos o exemplo aqui. Dentro das propriedades específicas, temos a propriedade organoléptica, que são as propriedades que podem ser percebidas pelos nossos sentidos, pela cor, pelo odor, ou seja, pelo cheiro, pelo sabor, pela textura, o brilho, Então, inodora é aquela propriedade que não tem cheiro, insípida, que não tem sabor, e incolor, que não tem cor. Utilizando a propriedade organoléptica, é possível observar visualmente o copo onde temos água e a xícara onde temos café, somente pela visão, certo? Ainda nas propriedades específicas da matéria, temos as propriedades físicas, que são aquelas que estão relacionadas com qualquer fenômeno físico, ou seja, ponto de fusão, de ebulição, de liquefação e também a densidade. As propriedades químicas são as responsáveis pelos tipos de transformação que cada substância é capaz de sofrer. Então, essas são algumas reações químicas. Vamos falar agora sobre a gravidade, certo? A gravidade é uma das 4 forças fundamentais da natureza. É a força que atrai 2 corpos um para o outro. É o que nos faz ter peso. Então, quanto maior a massa de um objeto, mais forte a sua atração gravitacional. Do ponto de vista prático, a atração gravitacional da Terra confere o peso aos objetos e faz com que caiam ao chão quando são soltos. Newton, ao tentar compreender o que mantinha a Lua no céu, viu uma maçã cair do seu pomar e concluiu, então, que a Lua não estava suspensa no céu, mas sim que caía continuamente, como se fosse uma bola de canhão que fosse disparada com tanta velocidade que nunca atinge o chão, por este também cair devido à curvatura da Terra. A teoria da gravitação universal diz que todo objeto atrai todos os outros objetos, com uma força que é proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. A gravidade também é responsável por manter a Terra e outros planetas em suas respectivas órbitas em torno do Sol e a Lua em órbita em volta da Terra, bem como pela formação das marés e por muitos outros fenômenos naturais.